Dessa vez eu vim falar um pouquinho aqui do que precisa na bancada do barbeiro. Para você que vai estar iniciando, quer cortar, para você que já quer trabalhar, para você que está no curso, você entender o que é o básico da barbearia. O que você precisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma capa de corte. Você não consegue cortar um cabelo sem uma capa. Então, por que disso? Porque a capa ela vai impedir dos pelos que você vai cortando, vai cair e vai sujar a roupa do seu cliente. Então, tudo isso vai impedir. A capa é mega importante, está no nosso básico. E como ferramenta básica, nós vamos precisar da máquina, né? Então, vou mostrar aqui para vocês uma máquina de corte e uma máquina de acabamento. Qual que é a diferença entre uma e a outra? Uma você vai usar para cortar o cabelo e a outra para fazer os acabamentos, né? Que seria a parte do pezinho, a parte onde você vai sempre dar acabamento no cabelo, na barba, no bigode. Então, essa parte de acabamento é sempre com a máquina de acabamento e a máquina de corte que vai fazer a parte mais bruta, né? A parte do corte de verdade. Qual que é a diferença entre você ter uma única máquina? Vou te mostrar aqui, viu, galera? Por exemplo, aqui você tem a zero. A zero ela vai te dar diversas posições. Zero baixa, zero média e zero alta. Então isso você consegue ter somente na lâmina zero, que é a lâmina onde está aqui, ó. Somente em uma única lâmina você consegue ter diversos pontos diferentes. E aí, vamos entrar agora para o pente 1. Então, você vai perceber que na sua máquina básica, ela vai vir um pente a mais, que também vai ter as mesmas três funções. Baixa, média e alta, certo? Essas mesmas três funções, você vai estar fazendo também com o pente número 2, ó. Tanto baixo, médio e alto, e assim você vai estar conseguindo fazer seu degradê. Por exemplo, você vai fazer o degradê desde a 0 até a 2. Então você tem todas essas camadas. Vai partindo 0 baixa, 0 média, 0 alta, 1 baixa, 1 média, 1 alta, 2 baixa, 2 média, 2 alta, e assim você vai definir inteiro o seu degradê. Beleza? Então dessa forma aí, galera, vocês vão entender que nós temos esse casal que vai ter uma máquina de corte e uma máquina de acabamento. Só que agora também, para você que quer estar um pouquinho mais atualizado, quer uma modernidade maior, hoje nós temos as máquinas sem fio. Então, o que seriam essas máquinas sem fio? Vou dar um exemplo aqui de uma máquina que nós temos aqui sem fio. Você pode ver que ela não é igual à outra, né? Ela é um modelo diferente. E tem uma outra aqui também sem fio, que também é um modelo diferente. Qual é a diferença das máquinas com fio e as máquinas sem fio? Primeiro, a praticidade. Qual que é a praticidade? Pô, não tem o fio ali que está pesando, ela tem uma movimentação muito mais fácil, ó, em suas mãos. Então isso vai ficando mais simples e mais fácil. Só que também ela vai ter as mesmas funções. Você vai ter a zero baixa, a zero média e a zero alta. Isso é igual em qualquer máquina, certo? E com os pentes também você vai ter as mesmas três funções, tanto no pente 1, 2 ou 3. Isso não vai ter essa diferença. A diferença das duas, ela se torna no motor. Por quê? O motor de uma, ele é vibratório. Com fio, ele é vibratório. Ele vai ficar vibrando. Então, é o motor dessa daqui com fio. Esse motor vibratório, ele faz um barulho menor. Por quê? Porque ele tem mais potência. Dá uma olhada no barulho. Agora, o motor sem fio, ele já é giratório. Então, ele também vai ter uma boa potência, porém, é um outro motor. E aí, o que acontece? Ele dá um pouquinho mais de barulho. Percebe o barulho? Para você entender essa diferença, às vezes, para um adulto não vai fazer diferença nenhuma. Mas, para uma criança, faz bastante diferença. Uma dica é, às vezes você vai usar uma máquina com criança, quanto menos barulho ela fizer, melhor é. Por quê? Porque a criança vai ficar mais tranquila, mais calma, e assim vai dar muito mais facilidade para você. Agora, eu tenho mais uma dica, certo? Para você que quer investir um pouquinho mais. Você ter duas máquinas de corte. Por quê? Sem fio. Porque, geralmente, esses motores giratórios, eles esquentam mais a lâmina. Então, nessa parte que eles esquentam mais a lâmina, é onde ocorrem alguns acidentes.
Você já viu quando você está cortando o cabelo de um cliente e fica aquelas marcas vermelhas no pescoço dele? Você já viu às vezes quando o cliente fala para você, ó, a máquina está um pouco quente. Então ela vai esquentar. Qual é a dica? Esquentou uma, troca e pega outra. Deixa na mesma regulagem, deixa no mesmo posicionamento, então vai ficando mais simples e mais fácil para você. E aí a outra dica é, quando você já tem duas máquinas, você pode deixar, por exemplo, você vai cortar o cabelo de um cliente, aonde você vai fazer um corte a partir da 1, né? Então você vai usar 1, 2 e 3, por exemplo. Então eu já deixo uma máquina na 1 e a outra máquina já está na 2. Qual é a diferença das duas? Eu vou estar usando agora a máquina 1 no meu cliente. Estou cortando ela aqui, ó. Movimento da minha mão, estou cortando no meu cliente. Ok. Vou precisar passar a 2. Eu não preciso retirar o pente, trocar, pegar o pente e fazer. Não. Eu troco a máquina e continuo o meu trabalho. Então hoje você ter essa função de ter duas máquinas vale muito a pena. Agiliza muito o seu trabalho. Tá bom? Tem também, viu, galera? Máquina sem fio de acabamento. Da mesma forma que nós tínhamos essa daqui, ó, de acabamento com fio, nós também temos sem fio. E ela traz o mesmo objetivo, o mesmo trabalho, e ainda é sensacional quando você vê a praticidade de você conseguir manusear toda a parte da curvatura de um acabamento, de um desenho que você esteja fazendo naquele cabelo, por conta de não ter fio. Isso ajuda bastante. Às vezes o fio você tem que ficar segurando com uma mão para ele não movimentar a máquina enquanto você está fazendo o movimento com a outra mão, e aí você vai perceber que ela sem fio vai te ajudar bastante. Então, fica a dica aí para as ferramentas básicas, como máquina. Barbeiro que é barbeiro, ele realmente tem esse pentinho aqui, tá? Hoje, às vezes, o pessoal tá dispensando esse pentinho aqui, mas ele é um pentinho fundamental, viu, galera? Por quê? Porque ele é um pentinho antigo, onde você encaixa o dedo aqui e começa a pentear o cabelo com muita facilidade para você preparar o corte que você vai fazer. Então, hoje ele não é mais utilizado em casa, mas na barbearia ele é muito funcional. Por quê? Você vai passar a fazer uma preparação com ele. Então, ele é muito... Não abandone ele, porque ele vai fazer a diferença para você. Ele é muito funcional. Vou dar um exemplo aqui para vocês, gente. Vamos em um filme, sabe aqueles filmes de máfia italiana, que você vê aquele cabelo lambido para trás? Fica fácil quando você passa um gel, você passa um grooming no cabelo do seu cliente, você tem um pentinho desse para você, ó, fazer toda a parte do penteado e deixar bem arrumado para trás. Esse pentinho baixinho, ele faz total diferença. Já é um pouco diferente dessa escova raquete. Você pode ver que ela tem uma curvatura, certo? Ela faz um movimento em C. O que é esse movimento em C? Ela pega todo o diâmetro do seu crânio, né? Então ela vai pentear mais corretamente a parte de cima, a parte do lado ou a parte do outro lado também. Porém, como ela tem os dentes maiores, ela vai dar mais encaixe, mais acabamento. Ela não vai ter a mesma função que esse daqui, que vai deixar baixinho e alinhado. Esse daqui ela vai deixar alinhado, mas ela vai deixar com volume mais alto. Então tem uma grande diferença. Então cada uma tem a sua função exata. Essa outra aqui já é uma escova funcional do seu dia a dia, onde você vai conseguir escovar o cabelo do seu cliente. Só que qual é a diferença, galera? Eu aconselho sempre a escova com bolinhas nas cerdas. Por quê? Primeiro, ela não machuca o couro cabeludo do seu cliente. Então, toda vez que você girar, ela não vai estar machucando, não vai estar ali, ó, danificando o couro cabeludo. Então, para nós na barbearia, é muito funcional uma escova que ela seja mediana. Ela não precisa ser pequena nem tão grande. Ela sendo mediana, ela vai pegar os cabelos pequenos e os cabelos grandes também. Só que nessa hora de você ficar girando a escova, você consegue vir com o secador, escovando o cabelo do seu cliente, puxando até o final, e ela vai dar todo o resultado esperado que você precisa. Então esse é um kit básico, você precisa. Só que também são os pentes. Eu vou pegar dois aqui para diferenciar para você. Esse aqui é um pente de corte. Qual que é a diferença de um pente de corte? A diferença de um pente de corte, você tem que ter a parte que ela é maior e a parte que ela é menor. O que significa isso? Uma parte que ela é mais grossa e uma parte que ela é mais fina. Para você trabalhar ângulos diferentes. O que seria isso? Ó, parte fina, você vai trabalhar aqueles detalhes menor. Parte grossa, você vai trabalhar os detalhes maiores. Então esse é um pente
dê corte, tá bom? Esse é um kit básico, viu, galera? Quando nós falamos de um pente aqui, ó, um pouquinho mais largo, mais firme, um pouquinho mais grosso, na linguagem da barbearia, fala como flash top. O que seria esse flash top? Seria você conseguir manter o pente reto para fazer um penteado quadrado, para fazer um corte quadrado. Só que quando você está com um pente mais grosso, é fundamental com que você entenda que ele é acima daquele que é mediano. Então o mediano ele vai chegar até um nível, o pente mais grosso ele vai elevar esse nível. Então é fundamental que você tenha esse pente também. Esse é o básico. Com ambos, você também consegue deixar o penteado finalizado até o término do seu corte, tá? Agora, entra numa parte que não é só da barbearia, também é dos cabeleireiros. Entra nessa parte aqui que é de tesoura, viu, galera? Tem uma coisa muito simples. Às vezes você já que não corta, já fala assim, é muito difícil pegar numa tesoura. Às vezes você pega numa tesoura para cortar papel dessa forma assim, né? Ó. E acha que tudo isso é meio que normal para você cortar o cabelo também. Se você se sentir seguro com isso, ok, também não está errado. O importante é você ter segurança. Só que se você quiser saber como que você pega corretamente numa tesoura, você usa esse dedo aqui, tá vendo? Você encaixa ele, esse dedinho você tem um apoio, e aí o dedão, ele trabalha mais sozinho, ó. Então, essa é a forma mais correta de você trabalhar com uma tesoura para que não danifique muito a sua mão. Por quê? Porque você tem que ter... essa é a parte de você ter o seu punho, né? A sua munheca trabalhando, porque você trabalha com diversas posições e se você pegar a sua tesoura com a posição correta, ela faz muita diferença quando você vai fazer, por exemplo, um pente corrido. Se você pegar na posição errada, ó, fica mais difícil de você trabalhar. E você força nervos que não fazem parte do seu dia a dia. Quando você pega na posição correta, você trabalha com mais facilidade, ó. E aí fica muito simples e muito fácil para você. O que é a base dessa ferramenta aqui como tesoura, tá? Do profissional barbeiro e do profissional cabeleireiro também. É você ter uma tesoura média, tá bom? Essa daqui, por exemplo, é uma tesoura 6, né? Então ela é uma média, ela faz tanto detalhe quanto corte. Então essa parte de ser uma tesoura média, eu acho que é o básico para você. Então ela vai te atender muito bem. Fora essa tesoura aqui, você também vai precisar de uma tesoura desfiadeira. Por quê? Porque tem cabelo que você realmente vai ter que conectar mais, né? Você vai ter que desfiar ele um pouquinho para que ele se conecte um pouquinho melhor. Às vezes o corte preciso dessa não vai ser o mesmo que essa daqui, vai estar desbastando, vai estar tirando o volume. Então é fundamental que você tenha as duas, tanto uma tesoura reta, certo? Ah, Lelê, mas eu corto com fio navalha ou fio a laser? Né? Eu vou tirar essa dúvida aí para você também. A fio a laser, ela tem um corte mais seco, mais preciso. Você bateu, cortou. A fio navalha, ela sempre escorrega um pouquinho. E aquele escorregar, ela vai sempre te dar mais movimento no cabelo. Então essa menos precisão é o que realmente a fio navalha faz e a laser faz totalmente o oposto. Mas ambas são muito boas, viu, gente? É só para que você tenha a diferença entre uma e a outra. Bom, entrando na barbearia, não tem como você não falar de navalha, certo? Particularmente essa navalha aqui minha é um xodó, porque veio desde o meu avô. Então vocês vão perceber que é uma navalha um pouquinho mais antiga. Qual é a diferença da navalha? Primeiro, você tem que prestar atenção se ela realmente já está solta. O que é estar solta? Ó? Isso faz diferença incrível. Por quê? Porque é o seguinte, quando você girar a navalha aqui, você tem que estar na posição para usar ela, certo? Só que você tem que também ter a posição para guardá-la. Então isso traz um resultado de segurança. Qual que é a segurança, gente? Um corte com navalha, ele é muito fino, ele demora para estancar, ele demora para cicatrizar, então é mega importante você ter uma segurança, sempre deixar a navalha fechada. Isso vai causar total diferença. E aí, essa parte dela ser solta, ó, vou soltar novamente, faz uma grande diferença para você que vai, ó, sempre trabalhar assim, ó, fechou e abriu, fechou e abriu, certo? Ela tem 3 partes, viu, galera? O que seriam essas 3 partes? Uma perna, 2 pernas e a base é onde essas 2 pernas entram, ó. Por quê? Ela segura a lâmina aqui dentro.
Qual é essa diferença, viu, gente? A diferença que eu falo para vocês é sempre olhar para ver se ela tem essa bolinha aqui, ó, para segurança. O que essa bolinha faz? Quando você pega, abre ela, encaixa uma lâmina aqui dentro e você fecha ela novamente, essa bolinha te dá uma trava, certo? Então, quando ela travou aqui, você vai fechar ela aqui novamente e a lâmina vai estar aqui em cima totalmente em segurança. Então, barbearia tem que ter navalha, viu? Galera, isso aqui é uma escovinha. Você também precisa disso como sua ferramenta básica. Todo corte que você fizer com tesoura, com máquina, com lâmina, o que você for fazer, você sempre tem que estar limpando o seu cliente. Isso traz higiene para o seu cliente. Então, ele vai gostar sempre que você está cortando o cabelo dele, mas está sempre se preocupando com a limpeza. O que termina sendo o diferencial dessa minha escovinha aqui? Ela tem as cerdas um pouquinho mais firmes, né? Um pouquinho mais ásperas, né? Você pode passar tanto no rosto quanto no pescoço, que dá muito certo. Só que ela também tem uma terceira função. Qual que é essa terceira função? Quando você faz um degradê, você tem que sempre estar limpando, né? Porque o couro cabeludo, ele transpira e sempre segura aqueles cabelinhos menores. Então, você sempre limpa o seu degradê. Cortou um pouquinho, você está limpando o seu degradê também. Então, ela não serve só para o rosto ou pescoço. Ela limpa também o degradê, deixando o seu cabelo totalmente mais penteado. Por isso que eu prefiro essas das cerdas um pouquinho mais firme. Na barbearia também tem borrifador. Então, esse borrifador eu vou deixar só uma dica aqui para que vocês vejam a diferença, tá? É um borrifador, ele é básico também e ele tem que estar no seu kit de barbearia. A diferença às vezes você pega um borrifador que ele tem um jato um pouquinho mais aberto e a água ela não pulveriza, né? Ela faz o quê? Ela tem uma direção. Então, às vezes, essa direção você vai molhar muito em um lugar e no outro não. Então, se preocupe em o seu jato ser, ó, ele pulverizar. Isso vai te ajudar muito, porque, gente, se ele for em direção exata, se você jogar no meio do couro cabeludo e o cabelo do cara for fininho, vai começar a escorrer água. Isso não é tão legal para você que já é um profissional ou que quer se tornar um grande profissional. Beleza? Gente, tem um acessório aqui básico que é muito interessante. Então já fica a dica para você começar com o pé direito. Esse acessório, ele é o quê? Ele é uma gola higiênica. Vou retirar uma aqui para que vocês vejam. Hoje faz parte do kit básico. Essa gola higiênica você coloca no pescoço aqui do seu cliente, ó, aonde você conecta ela na parte de trás e sempre você tem essa higiene aqui, ó. Quando você colocar a capa, você vai dobrar essa gola por cima, ó. Então, para cada cliente é uma gola descartável. Você vai ter a golinha e aí vira um kit realmente muito funcional para você. Você vai entender que o cliente vai entender, né? Nem você. O cliente vai entender que a parte da higiene é muito positiva na sua barbearia. Então, isso faz diferença, viu, pessoal? Agora eu vou falar de uma ferramenta, né, na barbearia, na parte da beleza, que ela é fundamental. O que seria isso? O secador. Eu deixei ele aqui porque ele faz tanto parte como básico, na sua bancada básica, quanto também na sua bancada que você já é um profissional expert, né? Então, isso faz total diferença. Gente, qual é a dica, tá bom? Tome um pouquinho de cuidado na hora de você comprar o seu secador. Por quê? Porque tem aqueles secadores caseiros, né? Tem os secadores profissionais. Qual é a diferença entre um e o outro? Além da potência, né? O profissional, ele sempre é mais potente. Tem também alguns detalhes que ninguém nunca percebeu. Qual que seria esses detalhes? Esse bico, ele é bem mais fino. Então, todo secador profissional, ele já vem com um bico mais fino. E vocês vão perceber que o bico caseiro, ele já é um pouquinho mais largo. E, às vezes, isso é proposital. Por quê? Porque ele vai dar mais potência com esse bico mais fino. Entendeu? Então, só para que vocês entendam um pouquinho. Sempre um secador profissional, ele vem com um bico fino, tá bom? Que na hora da escovação ele dá muita agilidade para você, porque ele vai te dar mais potência. Eu tô girando aqui, ó, para que vocês também vejam que isso é muito funcional. Às vezes as pessoas não entendem isso. O que seria, Lelê? Por que gira? Depende muito da posição que você vai pegar. Por exemplo, eu tô aqui e se eu for trabalhar com uma escova, eu vou pegar uma escova aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, eu vou estar escovando o cabelo do meu cliente, ó, na posição correta.
ok? Isso nós estamos falando do meio de uma lateral e às vezes você não tem esse manuseio de fazer na outra lateral, certo? Então, o seu bico já te auxilia bastante, olha a diferença. Então, isso te auxilia muito. Você vai aqui no meio, você vai vir na primeira lateral, te auxilia bastante. Você vai vir no meio, te auxilia. Você vai vir na outra lateral, também vai fazer total diferença. Certo, gente? Já vou deixar um conselho. Já que você vai começar e tem que ter uma bancada básica, aqui eu sou um profissional destro, né? Então, eu só trabalho com a direita. Então, eu venho aqui, ó, escovando o cabelo do meu cliente com a minha mão esquerda, eu seguro o secador e com a minha mão direita eu faço o meio e a minha lateral direita, certo? Só que daí, o que o bico te auxilia quando ele gira? Você troca de mão e aí sim, ó, você tá com a escova agora na mão esquerda e o secador na mão direita. Você vai virar o bico e vai conseguir, ó, fazer todo o trabalho novamente, só que com mais facilidade. Se o bico tivesse reto, não te auxiliaria muito, ó. Você teria que ficar manuseando os dois e às vezes a coordenação motora não vai ajudar muito. Então, girando o bico, olha que diferença que isso faz. Então, isso vai te ajudar bastante. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso kit básico de ferramentas. E agora falando da parte do cosmético, né? Uma parte básica que você também precisa ter na sua barbearia. Vou começar pelo mais antigo, que seria o gel. Todo mundo conhece um gel. Qual é a finalidade de você terminar um cabelo e pentear com o gel? É você deixar aquele cabelo mais arrepiadinho, sabe? Aquele cabelo mais fixo, né? Você vai deixar o cabelo fixo com o gel. A pomada já é um pouquinho diferente, viu, gente? A pomada ela é mais para pentear o cabelo e deixar o cabelo mais modelado, né? Então é um pouquinho diferente do gel. O gel você já vai passar naquela forma tradicional. Vou passar com o cabelo mais úmido e vou deixar ele mais com um brilho molhado. A pomada não. Você tem a função de modelar o cabelo, você vai escovar com a pomada, ou você pode passar depois da escovação também, mas a intenção dela é que finalize apenas o cabelo. O gel não, ele já penteia junto com o cabelo úmido, beleza? Eu deixei por último aqui, shaver gel. Esse aqui tem uma grande função, tanto para você que está iniciando, quanto para você que já tem muitos anos na barbearia e vai se identificar com isso também. O que seria isso? Ele faz a parte de substituir, sabe aquela espuminha para fazer toda a parte de lubrificação, de você navalhar, tirar a barba, fazer os acabamentos. Ele substitui isso. Por quê? Porque ele faz a dilatação de poros, né? Então, você pode fazer uma barba inteira passando somente o shaver gel, né? Você passa na barba do seu cliente e aí você deixa ali agir por 1, 2, 3 minutos e aí aquela barba já vai estar com todos os poros abertos. E quando você laminar ela, vai ficar muito mais simples e muito mais fácil. Agora, mas e o método de espuma, toalha quente? Então eu não vou fazer mais isso, Lelê? Não, vale a pena você fazer isso também. Você vai dar duas formas diferentes. O cliente pode escolher fazer somente no shaver gel, para ele funciona muito bem, porque o shaver gel faz a dilatação de poro, ele é bactericida, ele é antisséptico, ele é cicatrizante, ele tem a parte do mentol onde realmente dá aquela geladinha no rosto e ele quer essa parte que seja a barba mais rápida. Então, funciona muito bem. Na barbearia moderna é o que mais tem hoje. Porém, tem aquele cliente que é clássico. Ele gosta de ir na barbearia, ele gosta de passar espuma, ou ele pode passar também o shaver no lugar da espuma, mas ele gosta de receber a toalha quente, ele gosta de receber o massageador no rosto, ele gosta de ter essa experiência. Então também é muito funcional, mas você pode substituir a espuma pelo shaver gel. Galera, então eu apresentei aqui para vocês uma bancada que ela, mesmo básica, ela tá completa. Você como profissional barbeiro ou você como iniciante barbeiro, você consegue atender qualquer tipo de cabelo, qualquer tipo de cliente, trazendo o resultado esperado para aquele cliente do começo ao fim.